Olá, seus vagabundos sem futuro como eu, como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem na medida do possível. E vocês, como é que estão? Eita, minha gente, já faz um bom tempo que eu não gravo um vídeo longo aqui pro canal, tudo. Mas esse vídeo eu tô aqui pra falar pra vocês o que eu achei dessa última temporada de Stranger Things e dar a minha opinião do que eu achei dela e dos acontecimentos. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Então, mano, essa última temporada de Stranger Things, eu gostei, tá ligado? Eu gostei. Tem gente que gostou, teve gente que não gostou, tem gente que achou mais ou menos. Eu gostei, tá ligado? Pra mim foi uma temporada boa. Tipo, não foi a melhor temporada, não foi uma temporada perfeita, mas foi boa, tá ligado? Foi boa, acertou em certos pontos, mas errou em outros, tá? Em alguns momentos ela deixou a desejar. Mas em si, apesar de tudo, foi uma temporada que eu gostei de acompanhar tudo. O maior problema delas que foi a enrolação, tá ligado? Tem episódio que foi muito enrolado, tá ligado? Bem enrolado mesmo. E deixou tudo pra acontecer no último episódio, tá ligado? Tudo no último. O último episódio foi de 2 horas e pouco de duração, tudo. E deixou tudo pra ser acontecido no último episódio. E não precisava, tinha coisas que aconteceu nesse último episódio que não precisava acontecer nele. Podia ter acontecido nos outros, tá ligado? Então eu preciso falar que alguns episódios foi meio enrolado, meio puxado, tá ligado? E acho que isso foi um erro da obra, tudo, dessa última temporada. Mas eu gostei da volta da Max, tá ligado? Que isso é meio óbvio que a Max ia voltar nessa última temporada. Ela não ia ficar em coma para sempre. Então acho que é meio óbvio que ela ia voltar nessa última temporada. E eu gostei do desenvolvimento da Max, ela lá dentro da mente do Vecna, ajudando as crianças e tudo mais. Foi bacana. A volta da 8, mesmo ela sendo uma personagem que muita gente não gosta, eu também sabia que ela ia voltar, porque, mano, acho que é quase óbvio que ela ia voltar, porque, tipo, apresentou a personagem que é a irmã da 11, irmã de sangue, que tem poderes, passou pela... apresentar ela e depois só tirar da Alba e não falar o que aconteceu, eles iam deixar essa ponta solta. Então eu sabia que ela ia voltar em algum momento, tudo. Só não achei que realmente ia ser na última temporada. Mas muita gente não gosta dela, não gostou nela nessa última temporada por causa que ela tava querendo se matar e levar a 11 junto com ela, tá ligado? Então muita gente não gostou dela. Já não gostava dela antes, agora gostou menos dela ainda. Mas, cara, mesmo nós não gostando dela, sendo uma personagem chata, eu compreendo ela porque ela pensar desse jeito. Porque, mano, ela sofreu pra caralho. Até mais que a 11, minha gente. Porque a 11 não teve todos os amigos dela mortos igual a 8 teve, tá ligado? Então ela, basicamente, em certos pontos, sofreu mais que a 11. Porque, pô, nasceu de um experimento, perdeu a mãe, foi separada da irmã, foi feita de cobaia. Quando fugiu... é perseguido o tempo inteiro, sem parar. Fez amigo e todos os amigos dela foram mortos, tudo. E aí foi capturado de novo e sendo torturado de novo como experimento, tá ligado? Então, é compreensível ela pensar desse jeito. Porque, mano, comparado com tudo que ela sofreu, é normal ela pensar desse jeito e ela ter desistido de tudo. Só meio babaca ela querer levar a irmã dela junto com ela pra essa merda, tudo. Mas é compreensível ela ter pensado desse jeito. E o final dela, cara, é óbvio que ela ia morrer, tá ligado? Tá de cara, todo mundo percebeu que ela ia morrer, tudo. Mas o que me pegou foi como ela morreu. O jeito que ela morreu, que eu não esperava que ela ia morrer desse jeito, tá ligado? Eu achava que ela ia morrer se sacrificando pra salvar a 11 do Devorador de Mente, ou do Vecna, ou eu mesmo só metendo a louca e decidindo ficar pra trás pra ser explodido como um inventido. Eu achava que ela ia morrer de algum desse jeito. Mas morrer por um soldado baleada foi desse jeito, tá ligado? Não, foi uma morte que eu não esperava, do jeito que ela ia morrer e tudo mais. Me pegou. E mesmo nós não gostando da personagem, eu queria que ela tivesse um final feliz. Porque, mano, comparando com todos os personagens da All, a 8 foi a única personagem que realmente não teve um final feliz. Não teve um momento feliz da vida dela. O momento mais feliz dela foi ela, lá com os amigos, que foram mortos na frente dela. Então, a 11 foi a 8, quer dizer, foi a personagem que mais sofreu, teve mais merda,
perdeu todos que ela amavam e no fim teve um final que não foi muito feliz. Lógico, ela teve a rendição dela ajudando a 11 a fugir e tudo mais, mas não teve um final realmente feliz pra ela. E ó, mesmo não gostando da personagem, eu queria que ela tivesse um final feliz, porque apesar de tudo, ela merecia depois de todo o sofrimento que ela passou e tudo mais, tudo. Eu fico também feliz que nenhum dos personagens que eu gosto morreu, tá ligado? O Steve, o Dusty, tá ligado? Que é os meus personagens favoritos, e nem nenhum é do pessoal do grupinho que eu gostava. Nenhum deles morreu, cara. Eu fiquei um anduz quando eu vi o Steve caindo lá da torre, mano. Eu falei, porra, Alto maldito, não vai fazer isso. Não vai matar meu personagem favorito nessa porra. Sorte que não morreu e foi salvo a tempo, tá ligado? Mas os caras brincaram com a gente bonito, tá ligado? Brincaram bonito, tudo. Mas foi bacana. E quando eles foram lá pro abismo, mano, e foi aí que muita gente começou a não gostar de certas coisas. Que foi aí, né, do abismo e a batalha final. Porque, mano, então no abismo, o verdadeiro mundo do Devorador de Mente e dos Demon Golem, dos monstros. Mas quando eles chegam lá, não tem ninguém. Não tem nenhum monstro, não tem nenhum Demon Golem, nenhum morcego, não tem nada. Só tem um Vecna e o Devorador de Mente. E cadê todos esses monstros? Esse é pra ser o mundo deles, tá ligado? Então cadê todos eles? Não tem ninguém, tá vazio. A explicação mais plausível que eu achei, que eu vi outras pessoas falando, foi que todos os outros monstros se fundiram com o Devorador de Mente para criar aquela forma física dele. É uma explicação plausível? É. Mas muita gente ainda não gostou. Mas convenhamos, que realmente tivesse todos aqueles monstros lá no abismo, o pessoal não ia ganhar de jeito nenhum. Iam ser todos massacrados facilmente. E agora vamos para a batalha final. Eu gostei, mas ela foi meio fácil, tá ligado? Porque, mano, eles estão lutando contra o Vecna e com o Devorador de Mente, que é um puta de um monstro gigante no formato de uma aranha, que eu adorei esse visual dele, tá ligado? Eu gostei muito mais, mas, porra, foi meio fácil, não teve aquela dificuldade, aquela tensão que a gente pensa, porra, será que algum deles vai morrer? Será que eles vão perder? Não teve muito isso, tá ligado? Tipo, eu fico feliz que nenhum deles morreu, mas um monstro desse calibre, todo mundo achava que podia ter alguma morte, tá ligado? De algum personagem. É difícil agradar o pessoal. Alguns reclamam que morrem, alguns reclamam que não morrem, tá ligado? É difícil agradar o ser humano, né, minha gente? Mas mesmo uma batalha meio que fácil, eu gostei da batalha deles com o Devorador de Mente. Ele lá fazendo um plano pra encolar ele no penhasco e começar a atirar dele de cima. A Nancy que meteu uma de Rambo, tá ligado? Só na metade do osso, tá ligado? Ô louco. Mas, então, eu gostei da batalha, mesmo sendo fácil. A crítica maior que eu tenho foi a da batalha da 11 contra o velho, que é essa que eu, assim, eu achei ela um pouquinho mais fácil ainda contra o Devorador de Mente, tá ligado? Eu acho que faltou um pouquinho mais de movimentação, tá ligado? Podia ter posto mais movimentação deles, lutando contra o outro, puxando o outro, dando seus poderes, tá ligado? Eu achei que podia ter um pouco mais disso, tá ligado? O Will ajudando ela na luta contra o Vecna, que foi aí que muita gente não gostou, que teve o furo de roteiro. Porque que o Will tá conectado com a mente colmeia pra atacar o Vecna, é pra ele estar sentindo a dor. Porque quando ele atacar um Devorador de Mente, o Vecna tá sentindo. E já que o Will também tá conectado, é pra ele estar sentindo também a dor. Porque foi mostrado pra gente como o Will tá conectado com a mente colmeia, ele sente a dor, já que é uma mente em conjunto. Ele sente a dor. Mostrou lá na cena, quando o soldado pondo fogo no Demon Golem, o Will sentindo também, tá ligado? Então, que ele tá conectado, é pra sentir. Teve outros momentos também que o Will conectou na mente colmeia e não sentiu. Que é quando ele tentou usar o poder lá pra... A primeira vez que ele tentou usar os poderes, quer dizer, a segunda vez que ele bolou um plano para usar o poder para conectar no Vecna, atacar o Vecna e salvou a Max e tudo mais. Ele botou um fogo lá no Demon Golem e o Will naquele momento tava conectado e não sentiu nada. Ou não tá, eu já nem sei, tá ligado? Mas é meio estranho, o Will tá conectado na mente colmeia e quando eles atacaram eles, o Vecna que sentiu, mas o Will não, e o Will tá conectado. Isso pra mim foi um furo de roteiro, tá ligado? Talvez eles explicaram porque isso aconteceu, mas eu não prestei atenção e não entendi a explicação. Ou realmente foi só um furo de roteiro e os caras esqueceram tudo.
Mas, apesar de tudo, foi uma luta bacana mesmo, com esse full de roteiro e essa falta de movimentação e dificuldade, tá ligado? Mas uma cena que eu gostei mesmo foi da Joyce arrancando a cabeça do Vecna. Mano, essa cena, sem zoar, eu gostei. Quando ela pega o machado e só tá ali. Aí vindo, cada um passando. Aí pra cada pessoa passa um momento mais difícil que eles sofreram na mão do Vecna e no Devorador de Mente. E das pessoas que eles perderam no meio do caminho. Mano, essa aí foi boa. Que essa cena 10/10 que eu gostei pra caralho. Tudo. E aí vem a despedida da On, cara, do suposta morte dela. Mano, eu fiquei pensando na hora, caralho, será que o autor vai ter coragem, mano? E eu, porra, eles tiveram. Literalmente, mataram ela, teve a despedida dela. Que, mano, como eu tinha falado antes em um outro shot meio que, mano, é 99% de chance que ela está viva, porque muitas coisas indizem que ela está viva, porque como caralhos ela usou o poder dela, mesmo com a criptonita dela ligada, que impedia ela usar o poder dela e fazer ela sentir uma grande dor. Mesmo com aquilo ligado, ela usou o poder dela, como caralho ela passou por todo o soldado e foi até o portal, como ela levou o Mike lá pra mente dela, tudo, e ela usando os poderes e não sangrando, tudo, tá ligado? Muitos indícios dizem que ela está viva, então é 99% de chance que ela está viva, igual a teoria do Mike lá no jogo, quando ele fala pros amigos, tudo, que é, provavelmente, que é verdade. É 99% de chance que ela está viva e a teoria está certa. E o outro 1% é só um grande furo de roteiro que o autor só quiser matar ela e cagaram pra todo o resto, e isso é só um grande furo de roteiro e ela morreu. Que eu duvido muito ser isso, porque que realmente foi isso, minha gente. Bosta pra caralho, os caras foram um burro, mas eu duvido muito que seja, porque os caras não iam ser tão idiota de fazer uma merda dessa. Então, ela está viva, vivendo a vida dela, lá na cachoeira e tudo mais. Tudo. Mas, coitado do nosso Mike, ficou sem bucenta. Tudo. A formatura, mano, eu gostei dessa formatura deles, cara, do Dustin lá falando e fazendo a homenagem ao Ed, tá ligado? Mano, essa cena, cinema, muito bom, eu adorei, tá ligado? Ele lá, tirando a blusa e mostrando a camisa do jogo da RPG The Egg Fire, acho que é assim que fala, não sei pronunciar o nome corretamente, mostrando a blusa e falando, esse é o nosso ano, e mostrando o dedo do meio pro diretor, mano, eu adorei, porque isso é o que o Ed queria fazer, e ele fez no lugar dele, realizou o sonho do Ed, a última vontade dele, tá ligado? Mano, cinema. Uma das melhores cenas foram essa, tá ligado? Muito foda. E como terminou a história, que é ele jogando RPG. Eu também gostei lá no final, ele jogando RPG. Começou com ele jogando RPG, termina com ele jogando RPG, tá ligado? Mano, muito bom. E aí jogando, e eles quase desistindo porque iam perder, mas eles se lembram lá do último golpe de invocar a mulher lá e ganham, cara. Mano, palmas, eu gostei demais dessa cena. Aí o Mark falando como cada um terminou, tudo. O Lucas e a Max finalmente ficam mais próximo ainda, o amor deles cresce mais ainda. E finalmente vão pro cinema. O Dustin vai pra faculdade, tudo. E o Will vai explorar o mundo pra se conhecer melhor. E ele, o Mike, continuam contando histórias, tá ligado? Tudo. Muito bom, eu gostei. E aí eu gostei mais ainda, quando eles estão saindo, aparece a irmã do Mike com os amigos dela indo jogar o RPG, tá ligado? Tipo, terminou a nossa história, agora começa a nossa. Terminou com eles jogando, e agora começa uma nova história de novas pessoas jogando, tá ligado? Muito bom, cara. Eu gostei demais dessa cena também. Pra mim, 10/10, tudo. E mais uma coisa que eu achei paia demais foi o Vecna, tá ligado? Tipo, o Vecna é um personagem foda, mas, porra, quase não teve nenhum desenvolvimento. Tipo, ele é um dos vilões final da obra, mas não teve muito desenvolvimento nele. Tipo, eu sei que conta mais dele na peça lá que eles fizeram, que é a peça de Stanley Finn, mas, pô, convenhamos.
muita gente não assistiu essa peça, tá ligado? Eu não assisti, e muitas outras não assistiram porque não tinha como ir lá ver essa peça, porque só tá disponível em 2 países. Então, mano, pô, não tem como ir lá na peça pra ver a história do Vecna. Então, então, tá ligado? Faltou isso, tá ligado? Aí desenvolver mais o Vecna, cara, contar mais da história dele, do Elwin. Faltou mais disso, tá ligado? Porque é um personagem... Eu não assisti a peça e não sei muitas coisas do que acontece, mas do que eu sei que nessa peça desenvolve muito ele, tá? Conta muito mais da história dele e tudo mais, até que ele tem uma namorada na história, na peça. E, pô, então, pra quem só assistiu a série, mano, deixou a desejar. Quem viu a peça e viu a série, pô, vai ter um cumprimento, vai ter um conhecimento completo sobre o Vecna, um grande movimento dele. Mas quem só viu a série e não viu a peça, que é como eu, pô, pra mim foi um personagem que deixou a desejar. Faltou mais dele, tá ligado? Que é um puta de um vilão, minha gente. Mas o movimento dele foi meia boca e deixou muitas coisas sem explicação, tá ligado? A pedra que ele assou lá, que fez o Anonimamente contra ele, e ele começou a trabalhar pra poder voar Anonimamente, tá ligado? Faltou explicar o que é a porra dessa pedra na série, que só explica um pouquinho melhor ela na peça. Eu sei que vai vir um spin-off de Stranger Things, tá ligado? Os autores divulgaram que parece que vai vir um spin-off de Stranger Things contando novos personagens, tá ligado? Pra explicar mais coisas sobre o mundo invertido e tudo mais. Não sei muito sobre esse spin-off, mas parece que vai vir. E também vai sair uma animação de Stranger Things, que eu tô ansioso pra ver, vamos ver que vai ser boa essa animação. E eu tô ansioso pra ver essa animação. Mas é isso, minha gente. Eu gostei dessa temporada, desse último episódio, tá ligado? Ela deixou a desejar em certos aspectos, mas apesar de tudo, eu gostei, tá ligado? Foi uma temporada boa, com um personagem bom, cara, que, mano, foi bom que acompanhar essa jornada. 9 anos, né? 9 anos de Stranger Things, então, porra, vai fazer falta, tá ligado? Foi bom de acompanhar essa série por 9 anos, 5 temporadas, o desenvolvimento dos personagens, pô, foi bom essa série. Apesar de todos os defeitos, na minha opinião, foi uma série boa e divertida de acompanhar, que eu gostei. E vocês, o que vocês acharam dessa última temporada e o que acharam da série em todo, tá ligado? Toda essa temporada. Eu gostei, foi divertido de acompanhar ela pra mim, tá ligado? Foi muito bom. Até meu irmão, que não gosta da série, meu irmão não gosta da série de Stranger Things, ele nunca viu a série, porque nunca gostou, mas o último episódio ele viu comigo, tá ligado? Ele não viu o episódio todo, ele só viu uma parte do episódio, mas ele achou interessante e começou a ver o resto do episódio comigo, tá ligado? E gostou do final de Stranger Things, meu irmão, mesmo ele não gostando da série e não vai acompanhar ela, mas do final em si, ele até que gostou. Mas é isso, minha gente. Essa foi a minha opinião do que eu achei dessa última temporada e último episódio de Stranger Things. Que foi, eu dou uma nota 8/10 ou 10/10, tá ligado? Foi uns 8/10, tá ligado? Basicamente. Porque foi uma série que eu gostei de acompanhar e foi divertida, tá ligado? Rendeu vários momentos e personagens incríveis, tá ligado? Que é tipo Dustin, Steve, Ed e muitos outros, tá ligado? Foi uma série boa que vai fazer um pouco de falta, tá ligado? Mas vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E se cuidem dos seus vagabundos sem futuro como eu. Beijo na bunda de vocês.